17 de agosto de 2021. Essa sou eu dando mamão pro meu filho pela primeira vez, minutos após ele nascer. Confesso pra vocês que eu levei um susto. Eu não sabia que um recém-nascido tinha tanta força na hora de sugar um peito. Pois é, a enfermeira colocou. Eu olhei pra ela e perguntei: isso tá certo? É assim mesmo? Puxa desse jeito? E ela falou: é assim mesmo. E assim começou a minha saga com a amamentação. Quem amamenta há de convir comigo que dá muita fome. Eu tava repondo as energias e tomando uma sopinha. Isso aí foi no mesmo dia do nascimento, mesma data, 17 de agosto. E aqui começa a famosa livre demanda. O pequenininho toda hora tá ali, querendo um pouquinho de peito. O peito ele não só alimenta, como ele acalenta, né? Ele mata a sede do bebê. Então, quando é livre demanda, ele tá sempre ali pedindo os seios e a gente coloca para o bebê tomar. E assim eu tava fazendo, tava seguindo. E sim, doía, mas o pessoal falou pra mim, né? Sempre é assim, tem que aguentar, né? Vai doer, mas vai passar. Esses primeiros dias é assim. Então, o que eu tô fazendo de errado? Nada, eu tô amamentando meu filho e seguimos aqui felizes, né? Ele de barriguinha cheia, tomando ali o colostro, né? Que é aquele leitinho que é produzido logo, é conhecido como a primeira vacina do bebê, né? Cheio de nutrientes, enfim. Fomos seguindo no hospital, né? Ainda lá internada. Eu dei a luz na terça e na quinta eu tive alta, então foram horas dedicadas a essa amamentação. Vocês vão observando aqui, né, vários e vários vídeos do Ibrahim mamando, e eu sempre ali disposta a dar. Inclusive esse vídeo aí foi de madrugada, era ele pedir e eu sacar o peito para dar para o menininho tomar o seu leitinho. A gente sabe que o leite materno ele é o alimento ideal para cada espécie de mamífero. Portanto, o leite que a mãe produz é essencial, né? A composição nutricional é adequadíssima, é ótima para o bebê. Na espécie humana, ao contrário dos mamíferos, a amamentação ela não acontece instintivamente como a gente imagina que deveria ser. A gente aprende que amamentar não é só colocar o bebê no peito e ele sugar e pronto. Tem outras questões, né? Por exemplo, a pega correta, de repente a mãe tem o seio com o bico invertido, ou então o bebezinho tem alguma dificuldade, tem freio lingual, por exemplo. Muitas mamães não conseguem amamentar facilmente. Claro que tem aquelas que conseguem sem nenhuma dificuldade, mas não acontece com todas. E agora eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei à conclusão de que amamentar não é instintivo. A pojadura, também conhecida como descida do leite, é a preparação da mama para a produção de leite materno. Normalmente ocorre entre 3 e 5 dias após o parto. É comum durante esse período que as mamas fiquem maiores e mais cheias e que haja o aumento da temperatura da pele. Como vocês podem ver, mamas maiores e mais cheias. Aqui eu já estou mostrando para vocês a parte do susto, de descer o leite, a temperatura da pele aumentou, ele já estava bem pesado, já estava com bico de silicone, porque eu não estava conseguindo amamentar, o bebê não estava conseguindo pegar o seio para mamar. Então, no ato de desespero, eu falei pro meu marido: compra o bico de silicone, compra a bombinha, compra o que for, para eu tentar tirar esse leite. O leite não saía, o bebê se irritou, não parava de chorar, espernear. Então eu voltei à maternidade naquela madrugada, da mesma da alta. Primeiro passei por uma enfermeira, tentou me ajudar, mas a gente não conseguiu. Só foram 10 ml, a dor é insuportável. Mas graças a Deus a gente conseguiu uma vaga no dia seguinte, orientado por uma consultora de amamentação, lá na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Então, primeiro dia eu consegui ir lá. E na ordenha foram só 30 ml dos 2 seios. A gente ficou basicamente 7 horas nessa ordenha. Fui muito bem atendida pela equipe multidisciplinar. E começa aí esse acompanhamento já na Santa Casa de Misericórdia.
Vocês vão vendo aí um pouquinho do vídeo. Aí já era o segundo dia ou terceiro, foram vários dias tendo que ser atendida por lá. Depois eu consegui uma senhora para me atender em casa. Ela ficou uma semana comigo em casa. E era assim, tinha que estar ordenhando. O bebê ia também para lá. Primeiro ele aprendeu a tomar no copinho. Minha mãe, meu marido foram para aprender a dar. Minha sogra chegou aí também, ela estava aqui de férias, então eles que me ajudavam nessa parte, porque eu sentia tanta dor, não conseguia botar o bebê nem no colo. Os seios estavam muito feridos e muito doloridos. Eu tenho que ocultar aqui, mas o ferimento era no bico, ficou em carne viva, né? E tinha que estar ainda apertando, tirando, ó, vocês podem ver aí o colostro sendo retirado. E isso, para tirar esse pouquinho aí, eram horas e horas e horas e horas. Então a gente foi aos poucos evoluindo. No primeiro dia 10 ml, no segundo 20, no terceiro 30, até chegar a 100 ml. Aí a gente chegou a usar bombinha elétrica. Claro que por uma profissional, né, sem dúvidas, tem toda a diferença. Ela conseguia tirar, porque muitos casos nem é recomendado usar a bombinha, mas quando ela é bem manuseada, quando tem-se a experiência, ela acaba ajudando sim. Então foram alguns dias nessa luta. Era engraçado que ao mesmo tempo que eu tava com muita dor, né, por conta desse espreme, desse aperta, eu ficava aliviada, porque saía aquele pouquinho de leite que saía, já aliviava muito. Mas o leite saía e logo era produzido mais, então era um pouquinho saindo e muito enchendo. E aí o Ibrahim tomando no copinho, né? A gente foi... Essa hora eu tava lá dentro, ainda sendo ordenhada. Aí a minha mãe, meu marido filmou pra gente poder repetir em casa certinho. E aí ele, um copinho, ele aceitou bem. Ele ficou alguns dias no copinho, como vocês vão ver ainda no delongar desse vídeo. Vão ver aqui o meu marido dando. E aqui eu já abro novamente um parêntese para engrandecer e enaltecer o trabalho da Santa Casa de Misericórdia aqui de Belém, que foi incrível. Eu fui muito bem acolhida por toda a equipe, né? Desde assistente social, enfermeira, todo mundo ali empenhado em ajudar, em acolher, em ouvir, né? Sem julgamentos, e com toda a paciência se dedicavam ali para auxiliar, para tentar resolver o problema, né? Aqui ainda tem um trechinho que a minha mãe estava aprendendo também para poder dar o leitinho no copo. Aqui já em casa, o Ibrahim é basicamente um reloginho. Ele tá com um mês e alguns dias, ele ainda continua esse reloginho de 3 em 3 horas, ele tá querendo o leitinho dele. Tá aí o David dando. E aqui ele já cheinho, satisfeito. E a gente continuou indo para Santa Casa. Ele teve que ir também para tomar, né, do mamar no meu peito. Aí a gente fez relactação, a gente fez, né, todo um processo para que ele mamasse do peito, não mais do copinho. Ainda sentia muita dor, aí eu dava uns pulos quando ele encostava, mas eu não desisti. Eu fui me esforçando para aprender, a PEG e tudo. Não é fácil, é doloroso. Usei pomada de lanolina. Me ensinaram depois, né, a usar o leite do próprio peito para poder cicatrizar essas feridas, essas fissuras do mamilo. Fui seguindo as orientações de experiências de outras mães, experiências profissionais mesmo, né, indicações profissionais, para poder tentar acelerar essa cicatrização e o mais rápido possível voltar a dar de mamar direto do peito pro bebê. Aí já em casa, meu marido ajudando na ordenha. Aqui a gente tá com a profissional ao lado para ele aprender certinho. Ela ficou aqui à nossa disposição para nos auxiliar, nos ensinar e para ajudar a ordenhar. Vocês podem ver ainda assim, mesmo com a imagem embaçada, dá para ver que o seio tá bem vermelho. A gente fazia as compressas
A gente fazia compressa de água morna e depois concluía com a de água gelada. Aí eu já sozinho conseguindo fazer as ordenhas. Eu ficava, ao mesmo tempo, daquela dor insuportável, eu ficava feliz quando eu via saindo as gotículas que saía do peito. Era engraçado. E aí fui seguindo. Ordenhando. E em casa a gente também deu a continuidade para que o Ibrahim voltasse pro peito, né, mamando diretamente do peito. Aí no vídeo vocês podem ver, a gente tinha que estar sempre fazendo essa massagem para fazer com que o leite, né, descesse. Tava tendo muita dificuldade para esse leite sair, apesar desses dias todos a gente fazendo as massagens, a ordenha, mas ele tava empedrado, né? O famoso leite empedrado. O peito empedrou. Então a gente também tinha a bomba elétrica para poder estar tirando aí e ficava intercalando. Dava um pouquinho no peito para ajudar, para estimular. E ia também tirando o da bombinha e colocava no copinho para que ele tomasse esse leite também, né? Mas a gente precisou complementar com a fórmula, porque o leite tirado era basicamente uma refeiçãozinha dele só. 3 horas ele tava ali pedindo leite e a gente deixava normalmente pra noite, que era o leite materno mais forte, né? A gente falava, vamos deixar gelado, depois fazer banho-maria para poder ele tomar. A gente teve orientação e aprovação da pediatra para isso, para ter a melhor fórmula para que ele tomasse, complementasse. E o leite que era tirado, o leite que saía do meu seio, era ofertado para ele também. Para estimular a produção de leite, a amamentação em si, sempre antes de oferecer a fórmula, eu colocava ele no seio, né? Às vezes ele relutava para não pegar, mas aí ele pegava e tentava. A gente viu que tomar água do arroz, ela ajudaria na produção do leite, que tomar plasio ajudaria. Até falei com a médica, inclusive ela falou que tinha aí uma certa ligação, tinha um outro medicamento também. Mesmo assim não deu. O leite começou secando, sumindo. E a gente precisou passar exclusivamente para a fórmula. Então a forma que a gente alimenta o nosso bebê hoje, o Ibrahim, ele toma a fórmula. A gente passou para mamadeira, já que não teria que se preocupar com confusão de bico. E ficaria muito mais fácil, principalmente nas madrugadas, né? Porque a gente tem que dar para ele 2 vezes na madrugada. E, enfim, ele é, como eu falei 2 vezes aqui, e torno a repetir, um reloginho de 3 horas ele tá ali despertando para tomar o mamar dele. O intuito do vídeo não é desestimular as mães, e sim levantar a discussão da importância de buscar informação desde o período gestacional. Inclusive eu fiz isso. Estabelecer uma rede de apoio, ter um profissional de referência para auxiliar nas primeiras dificuldades encontradas, que avalie de forma correta. Mas se mesmo assim não der certo por questão de vontade ou fisiológica, a gente precisa respeitar o corpo de cada mulher. Porque no fim das contas, a mãe é quem ama, quem cuida, quem cria. Aí eu trago a reflexão. Se mãe fosse apenas a que amamenta, a gente estaria desmerecendo as mães que não podem ou não querem amamentar, as mães que adotam, enfim. A conclusão disso tudo é: quem amamenta é mãe, quem não amamenta é mãe também. O importante é que a gente encontre uma forma de nutrir as crianças, os nossos bebês, seja ela por fórmula, seja ela pelo leite materno. O importante é que eles tenham saúde. A gente vai aprendendo cada dia um pouquinho mais. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Um beijão, gente. Tchau.